das nações. Alturas eu sei que há de ver. A luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje viemos até ao Instituto Bíblico Português, no Tujal, acompanhar uma conferência sobre o papel dos portugueses na expansão do cristianismo. E recuando na história, há cerca de 2000 anos atrás, antes de Jesus subir para o céu, ele deixou um desafio aos seus discípulos: ide por todo o mundo pregar o Evangelho. E esta missão foi dada também aos portugueses. E é precisamente sobre este tema que hoje vamos falar. Vamos tentar perceber de que forma é que a nossa nação tem contribuído para que a cruz de Cristo seja espalhada pelo mundo inteiro. Qual tem sido o envolvimento dos portugueses ao longo da história na expansão do cristianismo? Para saber mais sobre este assunto, venha daí connosco. O principal desta conferência é mostrar sobre a expansão do cristianismo levado pelos portugueses. O título realmente é a expansão, ou seja, os lusitanos na expansão do cristianismo. Os lusitanos, no caso, mencionando-se sobre a nação portuguesa. O professor Dr. Carlos Boaventura é um homem já bastante conhecido. Ele foi missionário em Portugal, ele é do Brasil, vive atualmente nos Estados Unidos e tem dedicado uma boa parte do seu tempo à pesquisa. E esta vertente histórica do cristianismo e da expansão por parte de Portugal tem merecido a sua atenção. E esta é a razão porque ele está conosco neste dia. Portugal, como foi mencionado pelo falecido professor Saraiva, um pequeno país no sul da Europa que dominou o mundo todo. Parece até difícil a gente acreditar e pensar que uma nação de apenas 800 quilômetros quadrados, aliás, de 800 quilômetros de praia, alcançar o mundo todo. Mas Portugal chegou, não apenas o Brasil, que hoje se fala muito, mas no mesmo ano, de 1500, que Portugal chegou ao Brasil, ele chegou também à costa leste dos Estados Unidos. Prova clara que temos é que onde eu moro, por exemplo, apenas a 20 milhas, nós temos a Pedra de Dayton. E a Pedra de Dayton estará para provar que no ano 1500 chegou-se Corte Real na região da Nova Inglaterra. 2 anos depois foi seu irmão também, chamado Miguel, e ambos ficaram por lá porque os 2 navios foram a pique e não tiveram como voltar. Até o ano 1510, sensivelmente, Portugal foi dono do mundo, no sentido de navegação. Não só as costas de África, mas também parte daquilo que hoje nós chamamos de América e também no Japão, na Indonésia, e razão que nós temos até hoje o Timor-Leste, até o próprio Japão, por exemplo, em 1510, sensivelmente, foi chegado até lá os portugueses também. Podemos dizer que onde Portugal chegou, levou também o cristianismo? Com certeza. Porquê e como? Isto é muito interessante, porque Portugal, desde o seu início, quando Dom Henriques fez o contrato para que os lusitanos fosse proprietário da região portugalense, o próprio Papa deu-lhe um direito para ele levar aquilo que chamamos o cristianismo. E Portugal passou a ser um vassalo, ou seja, uma dependência de Roma. Mas aí com a escola de Dom Henrique, ele, que era chefe dos templários também, fez com que todos os navios que saíssem de Portugal para descobrir terras tivessem o sinal da cruz. E automaticamente o sinal da cruz é o sinal do cristianismo. Hoje, no mundo todo, a língua inglesa corre o mundo, mas Dom Diniz, ele iniciou a traduzir a Bíblia, antes que fosse traduzido para o inglês. Ele traduziu o livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 20. Porém, 2 grandes portugueses entraram na história com relação à publicação da Bíblia, ou seja, a tradução da Bíblia. O primeiro foi João Ferreira de Almeida, um homem que nós nem conhecemos muito sobre ele, mas, segundo a história, ele traduziu a Bíblia quando tinha 13 anos de idade. 13 anos de idade. Veja só a capacidade desse rapaz, esse miúdo, né, vamos assim dizer, em traduzir a Bíblia do grego, do hebraico, e com bases nas traduções espanhóis, dos hispanos, aliás, e
ter a Bíblia em português. E o outro foi o padre Figueiredo, já aí pelo ano 1700 e tal, porque ele trabalhou na equipe de Pombal, e ele gastou 18 anos para traduzir a Bíblia em 15 volumes, e a Bíblia que ele ainda produziu hoje é uma riquíssima tradução. Aliás, no sentido acadêmico, a tradução de Figueiredo é superior à de João Ferreira de Almeida. O cristianismo deve muito também a Portugal. Portugal fez muito na época dos descobrimentos, e este é o tópico deste seminário, e nós estamos nesta mesma linha. Queremos abençoar também com o pouco que Deus nos tem dado, queremos dividir junto dos nossos irmãos africanos de língua portuguesa e também na Ásia. Portugal chegou em Angola em 1498, salvo erro. E Angola hoje tem uma multidão de pessoas pregando a palavra de Deus, usando a Bíblia Sagrada. Incluso algo assim, vamos dizer, abrindo e fechando um parênteses rapidamente, porque Agostinho Neto, isso está aí nos livros, eu posso mostrar. Ele diz o seguinte, antes de ele morrer, ele diz, daqui 50 anos, o nome de cristianismo estará extinguido de Angola. Ele morreu, ninguém nem sabe onde está sepultado, mas o cristianismo está lá, crescendo de uma maneira assustadora em toda Angola. Não é diferente no Brasil, que hoje nós temos mais de 40% da população lendo a Bíblia, falando sobre a Bíblia. O ano passado, somente uma sociedade bíblica do Brasil vendeu 12 milhões de exemplares. Isto graças aos portugueses. E devo dizer também, na tradução de João Ferreira de Almeida. No mundo todo de fala portuguesa, ou seja, somos 8 países, além de muitos outros lugares onde vivem portugueses ou brasileiros falando português, também é recordado da Bíblia e recordado do cristianismo levado pelos portugueses. Eu gosto de dizer, muito obrigado, Portugal, por nos ensinar sobre o cristianismo. Muitas têm sido as marcas do cristianismo deixadas por portugueses ao longo da história. E ainda hoje, em pleno século XXI, Cristo convida-nos a fazermos parte desta grande comissão, levando o seu amor pelo mundo inteiro. Se quiser, entretanto, saber mais sobre estes e outros assuntos, não hesite em contactar-nos através dos telefones e endereços que estão em rodapé. Visite-nos também na net em www.portalevangelico.pt e logo à noite marcamos encontro consigo na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45. Então até lá, se Deus quiser.